Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês neste dia. Gostaria de compartilhar algo da palavra do Senhor neste dia com vocês, né? E atrás de mim eu tenho uma lamparina, né? E a gente tem que viver esses dias atuais com as nossas lamparinas acesas e com azeite na botija, vigiando em todo o tempo, né? Para que quando o noivo venha, nós estejamos preparadas para partir com ele para as bodas, né? Tem bodas no céu para aqueles que receberam com fé a promessa do Senhor e creram na sua palavra, né? Porque as promessas do Senhor, a gente alcança elas pela fé. A gente tem que crer na palavra, crer naquilo que o Senhor nos prometeu. E pela fé, assim como nós o aceitamos como Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, né? Crendo, né, quem Ele é, assim também nós vamos herdar a promessa de sua vinda, herdar a promessa pela fé daquele grande dia que Ele falou que viria buscar a noiva. Então, as lamparinas estejam acesas e que a sua botija esteja cheia de azeite, amém? Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês ali a palavra do Senhor em Mateus. Vamos ler Mateus 24. Né? Mateus 24 é bastante conhecido, né? Muito se fala sobre Mateus 24, ainda mais nesse tempo, né? Em que Mateus 24 ele nos mostra muitos sinais das coisas que estão acontecendo, né? Que são proféticas nos nossos dias atuais, né? Qual é o tempo que nós estamos? Os dias atuais que nós estamos vivendo é o tempo do fim. Nós somos a geração do fim. Isso é muito claro porque a palavra de Deus diz que quando chegasse essa geração, que seria a geração da figueira, né? Quando ela brotasse, desse seus ramos, desse seus frutos, ali nós veríamos, né, acontecer todas essas coisas. Então, assim, ó, através da geração da figueira, e a figueira representa Israel, nós podemos ter a certeza de que somos a geração do fim. Então, Mateus 24, eu quero ler aqui a partir do verso 31, que diz assim: Ele enviará seus anjos com grande som de chofar, e eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Que a figueira lhes ensine uma lição. Quando os ramos brotam e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vierem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo às portas. Eu lhes digo que este povo não passará antes que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier. Meu Deus, muito claro a palavra do Senhor. Aqui em Mateus diz que Ele mesmo, né, o nosso Deus, Ele enviará, vai tocar um chofar, vai tocar uma trombeta no céu. E quando essa trombeta tocar, ela vai anunciar os quatro cantos da terra que chegou o dia do Senhor vir arrebatar a igreja. Quanto o dia e a hora, aqui é bem claro, nós não sabemos, somente o Senhor. Então nós não podemos dizer que dia e que hora é. Mas o tempo em que isso vai acontecer, Deus deixou estabelecido. É uma geração que viria todas essas coisas, que é como eu disse agora há pouco, que é a geração do fim. E nós somos a geração do fim. Porque aqui ele fala que quando acontecesse todas essas coisas, eles estariam à porta. Então, se a gente ler todo Mateus 24, a gente vai ver
que são todas essas coisas, né? Rumores de guerras, terremotos, fome, pestes, enfim, todas essas coisas que nós estamos vendo acontecer. Então assim, ele diz que este povo não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Então, a nossa geração do fim é a geração que tem que ver todas essas coisas acontecerem. E ela não há de passar. Ou seja, então é nessa geração que a promessa vai se cumprir. É no tempo do fim que a promessa vai se cumprir. Em qualquer momento, o Senhor Jesus, ele pode vir buscar a sua igreja. Porque aqui diz, né, que ele virá buscar a sua igreja. Quando estiver tudo isso acontecendo, significa que ele está às portas. E aqui diz assim, ó, que será esses dias como nos dias de Noé. Será esses dias como nos dias do dilúvio, né? Como assim nos dias de Noé? Noé, Deus falou para ele que ele estava desagradado demais com os humanos, com a violência, com o tamanho da proporção do pecado que tinha atingido ali no tempo de Noé. E ele falou que ele ia mandar um dilúvio. E ele pediu para Noé construir uma arca. Ele deu todos os detalhes, né, daquela arca. E Noé, ele creu, ele obedeceu e ele começou a construir essa arca, né? Uma arca de madeira de gofer, uma arca que foi, né, ao comprimento, altura, janelas, enfim, tudo Deus deu para ele como deveria ser feito. E Noé construiu essa arca. E o pessoal ali vivia tranquilamente, achando até que Noé era louco, né? Noé, ele falava, ele anunciava que quem quisesse entrar na arca, cresce na palavra do Senhor e obedecesse, ia receber salvação. Mas como naquele tempo nunca havia chuva, né, tão pouco caído uma gota do céu, né, então para um dilúvio, eles acreditavam que Noé nem sabia o que ele estava falando, né? E de certa forma também hoje a gente está vivendo isso, porque a grande tribulação que há de vir sobre a terra, muitos nem sequer podem imaginar o que é isso, né? Nós não podemos imaginar o que vai ser. A palavra diz que nunca houve nem haverá depois, né? O que está por vir aí. Então, assim, muitos hoje a gente fala da palavra, a gente fala do arrebatamento, muitos não creem, né, no arrebatamento. Hoje tem várias teorias, né, várias ramificações dentro da teologia sobre a vinda de Jesus. Eu acredito e sou pré-tribulacionista, então eu creio que Jesus ele vem antes da grande tribulação. E assim como aqueles dias de Noé, o pessoal também que não está crendo, não está confiando, não está recebendo por fé essa palavra, eles não vão participar do arrebatamento, porque eles não estarão atentos a isso, mas vai acontecer. Então naquele tempo o pessoal comia, bebia, casava, viviam suas vidas normais, né? Construíam, trabalhavam, dava prioridades a tantas outras coisas, né? E não prestava atenção naquilo que Noé estava falando. Então aqui diz assim que de repente eles ali seguindo a vida deles normal, comendo, bebendo, dançando, casando, dando-se em casamento, seguindo a sua vida. De repente, o que aconteceu? Veio o dilúvio. De repente, veio a chuva. Deus colocou Noé e sua família dentro da arca juntamente com os animais. A palavra diz que o próprio Deus fechou a arca. E de repente veio a chuva. E com o passar dos dias, abriu-se as comportas da água, tanto de cima como de baixo. E aí você já pensa, a loucura que não foi. A palavra diz que as águas subiram até o pico da montanha mais alta, 7 metros acima. Não sobreviveu vida nessa terra. Tudo foi tampado. Então a arca de Noé, ela foi assim elevada da terra, né? Ela subiu, ela foi elevada, ela foi tirada da terra. Ela não fez parte do dilúvio, né? Justamente porque o Senhor a deixou ali flutuando sobre as águas, né? Flotando sobre as águas. E ela subiu, né, as águas até o pico da montanha mais alta. E aqui diz que o Senhor, ele vai tocar uma trombeta e vai reunir dos 4 cantos da terra os seus escolhidos.
Então aqui também está nos falando do arrebatamento, como fala em 1 Tessalonicenses também, que o Senhor, né, ele virá arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatar em hebreu significa arpazo, né? E um arpazo, o que significa? Significa ser arrancado, tirado, né? Tirado, arrancado, tirado antes do perigo, levado antes do perigo, aleluia. E eu creio que assim o Senhor fará. Há alguns, na tipologia de alguns personagens na Bíblia que nos mostra isso, né? O próprio Jesus, né, quando ele foi despedir dos seus discípulos, depois que ele havia ressuscitado, ele subiu aos céus, seus discípulos viram ele subir, e os anjos apareceram e lhe perguntaram, né, varões galileus, por que olhais assim para o céu? O mesmo Jesus que viste subir, este mesmo Jesus descerá, né, que foi a promessa que ele fez, que aonde ele estaria, ele nos levaria. Então, outros tipos também que a gente pode ver que o arrebatamento ele vai acontecer é como a Raabe. Raabe estava em Jericó e Jericó ela ia ser destruída, né? E o Senhor enviou ali, né, os homens, os anjos, né? E os espias foram até a Raabe e aconteceu que Raabe ela se entregou, né, a Deus, ela creu na palavra de Deus, ela ouviu falar de Deus e ela creu nas suas palavras e ela acreditou nas promessas dele, ela acreditou que aquela cidade seria destruída e ela pediu para os espias, né, que ela queria ser livrada daquilo, e isso realmente aconteceu. Através daquele fio de escarlate, toda Jericó foi destruída, mas a casa de Raabe e com todos os seus familiares dentro se manteve de pé e ela foi resgatada, né, com vida dali. Então ela não participou da destruição de Jericó, ela foi guardada pelo Senhor, ela foi preservada, ela e a família dela ali. E o Senhor também vai preservar a minha vida, a tua vida, daqueles que crê na promessa, que receberam a promessa por fé. Ele também nos guardará. Então Raabe, ela foi tirada antes da destruição da cidade. Então nós, como a igreja do Senhor, também seremos tiradas antes que venham esses dias maus, né, da grande tribulação, que nunca se viu, que nem podemos sequer imaginar como vai ser. Jericó ali representava o mundo, Raabe representa a igreja, né? E os espias a promessa, que era a promessa que Deus tinha dado, né? Que ia acontecer ali em Jericó. Então assim também Deus fez com Enoque, com Elias, homens que andaram com Deus, tinham fé, obedeciam a sua palavra, viviam a esperança que eles tinham em Deus a cada dia. E o Senhor os arrebatou, né? Sem nenhum arranhão, eles subiram aos céus, eles foram arrebatados em vida, eles foram levados com o Senhor, né? Então assim, da mesma forma, eu creio que a noiva, a igreja, ela será levada sem nenhum arranhão, ela será guardada, ela será protegida, ela vai ser uma noiva adornada, preparada, limpa, uma noiva com a sua lamparina acesa, cheia de azeite, né? Creme com fé nessa promessa de que o Senhor virá buscar a sua igreja. Sinais nós estamos vendo, por todos os lados nós estamos vendo os sinais acontecendo, né? Tem muitas coisas que estão acontecendo hoje, que são notícias importantíssimas, né? Principalmente lá desde Israel. Israel é o relógio do mundo, Israel é a figueira que brotou, que floresceu. Se aqui está falando que se nós sabemos quando vem o verão, quando vem o frio, nós sabemos, então a gente tem que estar de olho no brotar da figueira para saber que quando o verão esteja próximo, próximo também estará a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento dele pela igreja. Ele virá buscar a igreja, ele prometeu. E assim como nos dias de Noé, Noé é a arca, a sua família entrou dentro da arca, né? A sua família foi guardada por Deus dentro da arca. Então assim, às vezes a gente
quer trazer todos para a arca, mas nem todos querem. Muitos hoje não acreditam que haverá um arrebatamento, né? Hoje se discute muito sobre isso. E outras linhas teológicas também já saíram além da pré, da mese e da pós, né? Então, assim, as pessoas muitas das vezes também se confundem, né? Com os ensinos, né? Doutrinas, enfim. Então, assim, ó, Noé, ele foi dentro daquela arca com sua família e os animais elevados, tirados da terra, né? Antes que viesse essa grande destruição através do dilúvio. Gente, não sobrou nada, não sobrou nada. Tudo que foi vida naquele tempo não sobreviveu. Imagina aí a montanha mais alta hoje, eu acho que é o Everest, o pico do Everest, mais alto, 7 metros para cima. Ou seja, acabou-se tudo, né? Então, assim, a palavra diz que o Senhor, ele vai nos livrar da tribulação. Ele vai nos livrar da hora da tribulação. Ele vai nos livrar, nos guardar da ira futura, daquele dia, né? Se a gente ler, vamos ler aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10, né? Diz assim, ó. 1:10 de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim, ó: e a respeito de que como esperam por seu filho Yeshua, a quem ressuscitou dentre os mortos, e pelo seu aparecimento desde o céu, para nos salvar da ira iminente do juízo de Deus. Ou seja, a respeito de como a igreja, como a noiva espera o Filho de Deus, como a noiva espera o noivo, espera Jesus. Aqui está dizendo que o aparecimento dele no céu, ele vai aparecer nos céus, entre as nuvens, né? Como diz ali em Tessalonicenses, né? Que vai tocar-se a trombeta, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, transformados em um corpo de glória, né? E encontrarão com Jesus nos ares. Então, a respeito desse dia, está dizendo que ele vai aparecer desde o céu para nos salvar da ira do juízo de Deus. Ou seja, ele vai nos salvar da ira, ele não vai nos salvar na ira, dentro da ira já. Por isso eu acredito que não vai ser no meio e nem depois, né? Então, o arrebatamento, eu creio assim que ele será antes, como diz a palavra, ele vai nos livrar da ira iminente do juízo de Deus. Se a gente ler também Apocalipse 3:10, Apocalipse 3:10, diz assim a palavra do Senhor: pelo fato de você ter obedecido a minha mensagem sobre a perseverança, eu também o guardarei do tempo da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Eu também o guardarei, eu o guardarei da provação e não na provação, né? Eu o guardarei da provação que há de vir. Então, com tudo isso que diz na palavra, eu a cada dia, sim, com todos esses sinais, até agora teve o acordo de paz, né? Que foi o acordo entre Israel e os Emirados do Árabe. Eu acredito que esse acordo ainda não seja o acordo de Daniel. Eu creio que seja um prenúncio daquilo que está para vir, que realmente vai haver uma paz entre eles, que na verdade é uma falsa paz, né? E esse acordo, como diz a palavra ali em Daniel, ele vai ser um acordo que eu acredito que o próprio anticristo fará, né? Vai ter que haver o templo, vai ter que haver o sacrifício que eles ainda não têm, né? Aliás, esse é um dos sinais grandes de que o templo também está para vir, é que todos os utensílios, tudo que o templo precisa, os judeus já têm, sacerdotes, levitas, tudo já estão sendo preparado, né? Então, eles só precisam do templo. Mas para que esse templo seja erguido, é preciso realmente ter esse acordo, eles serem liberados para construírem o templo, fazerem o sacrifício e tantas outras coisas que
porque está ali também Daniel nos mostrando na palavra do Senhor. Esse acordo não deixa de ser um sinal, não deixa de ser, né? Ele vem nos mostrando que está bem perto de acontecerem as coisas, como tantos outros sinais que nós temos visto também atualmente, né? Então, assim, ó, como no dia de Noé, meu querido, as coisas estão assim. Mateus 24, Lucas 21, né? Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima, alegrai-vos vosso coração, porque a vossa redenção está perto, né? Então, assim, ó, estamos vivendo os dias finais, somos a geração do fim. Aqui diz, né, que a palavra do Senhor, ela não passará, vai passar céus e vai passar terra, mas a palavra dele não passará. Ele cumprirá em detalhes cada ponto, cada vírgula, cada palavra que o Senhor Jesus falou, tudo aquilo que Deus já determinou, que foi determinado pela tua palavra, vai acontecer, né? E a gente estamos vivendo esses dias. O próprio Jesus, ele veio e ele falou ali que aqueles que não quiseram receber, não receberam, né? Seu próprio povo crucificou. Então, assim, ó, agora virá aqueles que eles acham que é e eles vão o receber, né? E esse daí é o anticristo, né? Então, assim, ó, tudo isso já caminha, né? Essas pestes, fome, pandemia mesmo que estamos vendo diante dos nossos olhos. O mundo já está caminhando para um novo mundo, um novo normal, caminhando para uma diferença na forma, né, da humanidade seguir. Então, enfim, são coisas que a gente tem vindo, leis, decretos, né, obrigando as pessoas a terem uma certa prática hoje, né? Então, assim, ó, as pessoas estão aprendendo uma nova forma de viver nesse mundo. Por quê? Porque vai vir uma nova ordem mundial, né? Vai vir um novo decreto, vai vir um novo líder, uma única moeda, uma só religião, né? Tudo isso aí já está bem pertinho de acontecer. Então Jesus, ele veio, nos entregou Deus, né? O seu amor, teu filho, para nos salvar. Jesus falou tudo ele deixou escrito, né, que iria acontecer. E ele foi até o madeiro, se fez maldito, né, morreu ali naquele madeiro, verteu todo o sangue dele, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos alcançados pela fé, pela vida dele, pelo sangue dele. Rasgou-se o véu, né? Rompeu-se aquele véu que havia no templo, que só o sacerdote podia chegar até Deus, e hoje nós podemos chegar até ele, né? Houve um tempo da dispensação que eles saíram para anunciar aos gentios a palavra, e os gentios receberam a palavra, creram na palavra, obedeceram, anunciaram, e se tornou a noiva, a igreja do Senhor, né? Nós somos a igreja do Senhor, e o Senhor Jesus, ele vem buscar a noiva, né? Para que aconteça as bodas no céu, para que aconteça o casamento assim como tem que ser, como os princípios judaicos, né? Como o princípio dos hebreus, que já é outro tema também, mas assim, conforme a cultura deles, então tem que acontecer que o Senhor Jesus venha, arrebate a sua igreja, para que as bodas no céu aconteçam, aleluia, né? Serão 7 anos de boda do Cordeiro com o Senhor, e aqui será 7 anos de grande tribulação. E aí, depois que esse contrato, acordo de paz for assinado, que o anticristo se manifestar, aí sim poderá se contar os tempos, porque Daniel diz que serão 7 anos, né? 7 anos, 3 anos e meio, eles serão enganados. Depois, 3 anos e meio, eles reconhecerão o erro deles e acontecerá uma perseguição enorme aqui, né? A terra passará por dias muito difíceis, né? Muito difíceis. O que nós estamos vivendo são dores de parto. O que nós estamos vivendo é só o começo, né? E então, assim, eu acredito que assim como Raabe foi tirada ali, livrada, né, da destruição, assim como Enoque, como Elias foram arrebatados sem nenhum arranhão, e assim como Noé, né? Noé entrou naquela arca, a nossa arca é Cristo Jesus. Aquele madeiro hoje, né, nos faz, através de Jesus, ele ser a nossa arca.
Vai chegar sim o tempo em que ele virá, as trombetas serão tocadas, Deus tocará a trombeta, Jesus virá buscar a igreja e nós subiremos, seremos elevados, arrancados com força, tirados dessa terra, subiremos com o nosso corpo transformado em glória, para encontrar o Senhor Jesus nos aires, né? Como diz a palavra, ele vai aparecer no céu, ele vai aparecer nos aires para buscar a sua igreja. Meus amados, temos que estar muito atentos. Hoje existem tecnologias que podem forjar, né? Fazer um fake news, como fala hoje, de um arrebatamento falso, de alienígenas atacarem a terra. Então a gente tem que estar muito atento, em conexão com o Senhor Jesus, em oração, buscando, santificando, né? Estarmos conectados a esta palavra, buscar na palavra o conhecimento, aquilo que realmente a palavra diz, né? E assim como os dias de Noé, muitos não estão acreditando, mas aí virá o dia em que o Senhor virá, a igreja será arrebatada, eles vão verem, né? Aí vai acontecer tudo isso, né? Que a Bíblia diz que irá passar, e eles verão que assim como Noé também, nós não estávamos, né, exagerando, nós não estávamos falando coisas que para eles são teoria de conspiração, não. Nós estávamos falando a verdade, e a nossa esperança, a nossa fé estava conectada com aquilo que o Senhor deixou ali na sua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos, né, nesse tempo tomar posição, buscar a cada dia mais, sermos vigiar, orar, né, estarmos conectados com essa palavra, né, e que esse grande dia ele virá, esse grande dia virá. Então que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, né, cada um de vocês que chegarem essa mensagem. Há muitos estudos, há muitas YouTubes, muitos canais maravilhosos que a gente pode, né, também aí com homens e mulheres de Deus, né, que tem recebido muito de Deus também, né. Eu aqui é só uma pincelada mesmo, e assim, ó, e é o que eu creio, né. Eu creio nisso. Eu creio que assim como Noé, assim como a arca foi elevada, assim como Jesus, né, ele prometeu ali que ele iria à casa do Pai e voltaria para nos buscar. Está chegando esse tempo que a figueira brotou, floresceu, Israel é o relógio do mundo, né? Nós temos visto aí tudo que tem acontecido ali, e nós sabemos que esse tempo está próximo, né? Como diz Lucas, né? Vamos olhar para cima, vamos alegrar o nosso coração, que a nossa redenção está bem pertinho. Que Deus abençoe cada um de vocês, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.